Vamos abrir as nossas Bíblias, capítulo 22. Olha, se eu não estou me enganando, está chovendo, né? Capítulo 22 de Apocalipse. Apocalipse 22. Nós vamos ler a partir do versículo 6. A divisão da Bíblia, ela foi feita muitos séculos atrás, né, e ela não é muito boa, né? O capítulo 21 termina no 22, né, porque tem uma descrição ainda da Nova Jerusalém, que acabamos de ouvir a canção, né, que termina no capítulo 22, versículo 5. E do 6 em diante é um outro tema, né, é onde eu vou abordar esta noite. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos e dos profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não cede as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer algum acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritos neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Eu não sei se eu deveria chamar esse texto de epílogo ou prólogo, porque quem escutou hoje de manhã o pastor Fernando falar, e semana que vem ele vai finalizar o capítulo 21, a história da humanidade, na verdade, termina, né, no capítulo 20, né, quando Satanás é julgado, ele é levado, ele é lançado para o lago de fogo, e aí começa o julgamento de Deus, e aí começa uma nova vida, né, como foi colocado hoje de manhã, novo céu, nova terra, uma nova história. E aí começa algo novo, né? E o texto termina fazendo essa ponte entre aquilo que estava acontecendo e o que vai acontecer. Né? A nova Jerusalém, aquela que desce do céu, onde efetivamente faremos morada. Mas esse texto, o Apocalipse me fez pensar, refletir muito sobre uma série de coisas, principalmente para quem está aqui à frente, estudando para ministrar a palavra. Pelo menos para mim, eu sei que o pastor Fernando faz o mesmo, a gente reflete muito sobre o que o texto fala. E eu não sei se os irmãos perceberam, mas nós estamos há 6 meses estudando esse texto. Eu estava vendo os meus apontamentos hoje à tarde. A primeira exposição que eu fiz foi dia 7/6.
né, falando sobre o capítulo 1 de Apocalipse, falando sobre Jesus se apresentando a João e às igrejas. E agora nós estamos fechando, né? Abri o capítulo 1, agora fecho o último capítulo. E uma ideia que me veio, que eu li e eu achei muito interessante, é que Apocalipse mostra que o céu é mais do que um destino, é uma motivação. E repensando um pouco sobre isso, né, realmente o Apocalipse nos apresenta isso. Não um destino para o homem, mas uma motivação, uma razão de se viver, uma razão de se mantermos firmes e fiéis a Deus nessa caminhada que temos aqui na Terra. Um versículo que me chama a atenção sobre isso, que eu acho que talvez seja o cerne de tudo isso, é o capítulo 21, versículo 7, que diz assim: o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O vencedor é aquele que consegue chegar até o final, né? Consegue ultrapassar a linha de chegada, consegue suportar toda a trajetória, todos os desafios que a vida nos coloca, né? E quem chegar no final vai ter três coisas que, pelo menos, esse versículo diz, né? Herdará essas coisas, aquilo que tudo está descrito no capítulo 21, Deus será o seu Deus e ele será o seu filho. Quando fala de filho, ele fala de relacionamento. Não está falando vai ser o meu servo, coisa desse tipo. Ele vai ser meu filho. Deus não criou o homem para ser criatura, Deus criou o homem para ser filho, para ter relacionamento. Essa é a diferença entre criatura e filho, né? Nem todos são filhos de Deus, são as criaturas de Deus. Isso João 1,12 fala, né? E Deus-lhe o poder para serem feitos filhos de Deus. E aqui é a consumação disso, é quando essa realidade vai se concretizar de forma definitiva. E esse texto me fez refletir em várias coisas, rever essa caminhada que fizemos com todo esse estudo de Apocalipse. Mas, para iniciar, eu gostaria de destacar 3 pontos desse texto final que eu acho importante a gente ter em mente, como motivação, né, como texto, como essa ideia diz, o Apocalipse não nos apresenta um destino, mas uma motivação. E esses 3 pontos são importantes para nós, para firmarmos a nossa motivação, a nossa caminhada, nos mantermos firmes até que tudo isso finalmente se cumpra. O primeiro ponto é que esse texto nos apresenta três testemunhos. E por que isso é importante? Para que você creia que as palavras escritas aqui são verdadeiras e são fiéis. Em Deuteronômio 19, 15, eu estava pensando, por que 3, né? É que Deuteronômio 19, 15, ele diz que tudo se estabelece pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. Né? Isso é a lei de Moisés que fala isso, né? Então, quando tem 2 ou 3 testemunhas, pela lei de Moisés, então aquele fato é verdadeiro. Ou, pelo menos, se tem estabelecido como verdade. Né? E aqui nós temos 3 testemunhos de 3 pessoas diferentes, que vai nos garantir que as palavras do que está revelado a nós são verdadeiras e são fiéis. O primeiro testemunho é do anjo. No versículo 6, ele disse ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos Espíritos Profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Esse anjo que ele se refere é o anjo que começa a falar no capítulo 21, versículo 9. Quando ele diz, então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, falou comigo dizendo, e aí ele começa a falar e apresentar a Nova Jerusalém. Esse é o mesmo anjo que fala aqui. Então, o anjo, ele testifica para nós, essa palavra, tudo que foi revelado aqui, é fiel. Vem da parte de Deus para nós. Então, nós podemos confiar nela, podemos nos basear as nossas vidas, as nossas decisões, os nossos caminhos, porque essas palavras são verdadeiras. Isso aqui não é profetada.
né, usando um linguajar bem moderno, né? A segunda testemunha é o próprio João. Versículo 8, ele diz: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante o anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Aí o anjo disse: não faça isso. Eu sou um conservo teu. Adora a Deus. Mas ele diz: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Possivelmente, João trata dessa forma muito simples, eu, João, né? Porque ele estava em Patmos e escreveu essa carta, possivelmente em Patmos, e enviou para as 7 igrejas, como está no capítulo 2 e 3, né? Orientação de Jesus no capítulo 1. E ele era, nessa época, ele estava preso, mas ele era bispo em Éfeso. E Éfeso é a cidade, né, no continente, Patmos é uma ilha, né, é mais ou menos entre 80 a 100 quilômetros da costa da atual Turquia, né, naquela época, Ásia Menor. Então, era de Éfeso que ia até, os navios iam até Patmos levar ou trazer alguma coisa. Então, possivelmente, ele escreveu em Patmos e enviou para Éfeso, que era a primeira igreja. Então, as pessoas em Éfeso conheciam João. Então, quando ele falou, eu, João, eles sabiam quem era o João. Ele não precisava se identificar, eu, João, fulano de tal. Né? Como, às vezes, precisa. Né? Às vezes, tem pessoas com um nome similar, né? Então, você precisa identificar. Eu sou fulano e tem que dar o sobrenome. Aqui, não, ele não precisou. Ele simplesmente falou, eu, João. Porque todo mundo conhecia, todo mundo sabia quem ele era. E todo mundo sabia que as palavras dele eram fiéis, que podiam confiar nele, porque ele foi um apóstolo de Jesus, ele acompanhou Jesus. Ele foi o último apóstolo a morrer. É difícil encontrar algum estudioso da palavra que entenda que ele tenha morrido antes dos 90 anos de idade, possivelmente no final do primeiro século, entre o ano 95 e 100. E ele morreu de morte natural, né, como se diz, morte morrida, não morte matada, como os demais que foram condenados à morte por Roma. Né? Então, nós temos aí já o primeiro testemunho do anjo e o segundo testemunho de João. Fui eu que eu vi e eu que estou falando. Então, eu não escutei isso através de terceiro. O anjo veio para me mostrar, ele mostrou, mas eu vi com meus próprios olhos. Então, eu testifico que o que está escrito aqui realmente é aquilo que foi apresentado. Então, sou eu quem vi e ouvi essas coisas. E o terceiro grande testemunho não poderia ser ninguém menos do que próprio Jesus. Né? Jesus, no versículo 16, ele diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Então, Jesus enviou o anjo para testificar tudo que está aqui dentro a você. Ou você não faz parte da igreja? Se você faz parte da igreja, foi para você, porque você faz parte da igreja. E é por isso que nós precisamos estudar esse texto. Por isso que o anjo fala, não cele esse livro. Deixe aberto. Para quê? Para que as pessoas tenham acesso ao seu conteúdo, possam estudar, entender o que está acontecendo, o que Deus vai fazer. Isso é instrução para nós. Lá em Daniel, ele falou, cele esse livro porque não é para esse tempo, não é para agora. Então, se você querer tentar entender, não vai conseguir, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Agora, com João, não. João falou assim, não cele, deixa aberto, para que isso sirva de testemunho às igrejas. As igrejas precisam estudar o Apocalipse. As igrejas precisam entender o que está acontecendo aqui. Infelizmente, às vezes, as teologizações acabam dificultando enxergar a grandeza e a beleza do que Apocalipse nos mostra. E a gente fica tão preocupado se nós vamos ser arrebatados ou não vamos ser arrebatados, se é antes ou depois da tribulação, que deixamos de perceber a beleza do que Deus está nos revelando. Eu gosto muito desse texto que foi cantado aqui, a ele a glória, né? Se vocês lerem ali em Romanos, final do capítulo 11, é fantástico, né? Quão profunda as riquezas, a sabedoria e o conhecer de Deus. Quem pode discernir a mente de Deus? Nós podemos, irmãos, porque nós temos a mente de Cristo.
E nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nisso. Então, você pode confiar nessa palavra. Essa palavra é verdadeira, é fiel. É o que vai acontecer, vai acontecer. É para que você se baseie nela, se firme a sua vida sobre essas palavras. Há 3 testemunhos, do anjo de João, que foi um dos apóstolos, e do próprio Jesus. Então, confie nessa palavra. Paute a sua vida pela essa palavra. Use-a como bússola, como guia. Hoje é GPS, né? Hoje não tem mais bússola. Use isso como para estabelecer o caminho seu aqui na Terra. Então, confie nessa palavra. Essa palavra é verdadeira e é fiel. Confie nela. Mas se temos 3 testemunhos que nos garante a qualidade e a fidelidade da palavra, esse texto também nos dá 3 grandes desafios para a igreja nos dias de hoje. Primeiro está no versículo 6 e 7. Diz ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. É isso. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Essa mesma ideia vocês vão encontrar no capítulo 14, versículo 12, que ele fala sobre guardar os mandamentos, né, e guardar a fé em Jesus. Né? O que significa guardar? Significa obedecer, praticar. Guardar não é colocar na mente e ficar esquecer, mas é viver e observar a palavra no seu dia a dia. Mas é também valorizar a sua importância e valorizar a integridade do texto. Guardar significa que você deve se pautar a sua vida baseado nela. É como Paulo fala, guardei a fé. Ou seja, tudo que ele fez foi baseado naquilo que ele conhecia. E Deus está nos revelando coisas para nós, para que nós possamos pautar as nossas vidas sobre elas. As profecias aqui não foram escritas para que a igreja viva dentro... As profecias aqui foram escritas para que a igreja viva dentro da vontade de Deus. Deus mostra muito claramente o que Ele espera do homem e o que Ele não espera do homem. Né? E aqui nós temos mais 2 bem-aventuranças. Da outra vez eu falei que há 7 bem-aventuranças, aqui tem 2. No último capítulo tem 2 bem-aventuranças. Essa é a 6ª bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que guarda. Feliz é aquele que guarda. Então, guarde a palavra da profecia, porque ela vai te ajudar a viver dentro da vontade de Deus. As profecias não é apenas para você ser informado do que vai acontecer, mas para você se preparar para aquilo que vai acontecer. Deus já está te avisando com antecedência, né? O que vai acontecer lá no final, do que vai acontecer lá na frente, para que você esteja preparado. Se você guardar a palavra, você vai estar preparado para aquilo que vai acontecer, seja o que for. Mas lembre-se, Deus está acima de tudo. O segundo desafio que nos mostra aqui no versículo 14 e 15. Novamente, bem-aventurado, né? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Do lado de fora, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. O grande desafio aqui para nós é manter-nos puros, né, santos. Ou seja, quando ele fala aqueles que lavam as suas vestes, ele não é um momento assim, eu cheguei em casa, tirei a roupa, coloquei na máquina de lavar, acabou, tirou e acabou. Não é isso. Aqui é um processo contínuo, rotineiro. Né? Se a gente usa roupa, a gente tem que lavar de novo, tem que lavar de novo, tem que lavar de novo. Quer dizer, é um processo contínuo de manutenção da nossa vida espiritual com Deus. Por que isso? Porque esse texto nos mostra claramente que o caráter de um homem define a sua conduta. Né? E a sua conduta
define o seu destino. Veja que quem lava as suas vestiduras, ele vai ter o direito à árvore da vida. Mas quem não faz isso, fica do lado de fora. Quem são? Os cães, que aqui são os infiéis, né? Os que são infiéis com Deus, os feiticeiros. O pastor Fernando já ministrou sobre isso nessa manhã, porque esse texto também é falado no capítulo 21, né? Os impuros, né? Os adúlteros, né? Os assassinos, os idólatras. Idolatria que não é só pequenos deuses, né? Mas quantos deuses a gente não traz, às vezes, não, dentro de nós, e todos aqueles que amam e praticam a fake news, né? Usando o termo moderno, a mentira. Né? Então, o que Deus quer é que mudar o nosso caráter, definir o nosso caráter. E, para termos o caráter de Cristo, nós precisamos andar com Cristo, mantermos sempre em constante comunhão com Cristo. Veja que ele fala no versículo 11, continua o injusto fazendo injustiça, continua o imundo ainda sendo imundo, e continua o justo fazendo justiça, o santo continua a santificarmos. É aqui os dois grupos que a gente viu até agora. Pessoas que não querem se arrepender, não querem mudar a sua conduta, não querem mudar o seu viver, e continuam nisso, nessa caminhada. Mas veja assim, se por um lado tem aquele que faz a injustiça, por outro lado tem aquele que faz a justiça. Se por um lado tem aquele que é imundo, que é sujo, por outro lado diz aquele que é santo. Aí cabe a nós decidir que lado que nós vamos estar. Mas aqui a palavra-chave aqui é continue, continue, continue. Se você é santo, você é justo, continue fazendo justiça, continue praticando a justiça, continue sendo santo. A ordem de Deus é sede santos, porque eu sou santo. Santidade não é uma opção, irmãos. Santidade não é opção. É um mandamento. Não é uma escolha. É uma necessidade. Vivermos santidade é uma necessidade. Porque Deus fez o homem para ser santo. Então, o nosso desafio é sermos santos nesse mundo que vivemos hoje, nessa verdadeira Babilônia que ainda está aí fora. E o terceiro grande desafio aqui é esperar a volta de Jesus. Versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Quantos esperam realmente a vinda de Jesus? Tem gente que quer a vinda de Jesus, mas espera um pouquinho só, ainda preciso fazer isso. Eu preciso casar, eu preciso me formar na faculdade. Nós precisamos ter essa vontade de dizer assim, Jesus, vem. Vem, Senhor. Eu não sei vocês, mas de vez em quando eu fico cansado desse mundo. Eu falo assim, ó, o senhor não está atrasado, não? O meu relógio está parado, o seu está parado. Né? Mas Pedro, eu gosto muito de Pedro, que ele tem umas passagens muito interessantes, capítulo 3 do segundo livro de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12. Mas capítulo 3 de Pedro, de 2 Pedro, ele fala muito sobre a volta de Jesus. Ele fala assim, visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis estar como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Eu gosto dessa expressão, apressando. A igreja, é impressionante, né? A igreja pode apressar a volta de Jesus. É a atitude da igreja, como a igreja se comporta nesse mundo, como diz o autor do livro, né? Esse mundo tenebroso. Né? A igreja pode fazer muito por nós. E a igreja precisa ter essa ânsia. Tem até uma música que fala, ansioso espero pela tua volta. A gente precisa voltar até essa ansiedade de dizer, vem Jesus, volta, Senhor, volta.
Mas para você também tem 3 promessas. Tem 3 testemunhos de que a palavra é verdadeira. Tem 3 desafios para você, mas também 3 promessas para você. Primeira promessa é o versículo 7. Eis que venho sem... Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Ele fala 3 vezes isso. No versículo 12, ele repete. Versículo 12, ele fala novamente, eis que venho sem demora. E no versículo 20, ele repete, e certamente venho sem demora. E todas as vezes que ele fala que vem, ele diz que ele vem sem demora. Ele não vai demorar. Pode ser que para nós, réis mortais, parece que está demorando. Mas Jesus não está demorando. Paulo usa uma expressão para a primeira vinda de Jesus, que ele fala na plenitude dos tempos. No momento certo, no momento adequado, Jesus vem. E assim será na segunda vinda. No momento certo, Jesus virá. E ele diz, eu venho, sem demora. Mas ele vem como um ladrão. Você nunca sabe quando é que ele vem, mas ele vem. Essa é uma promessa para você, irmão. Ele vem. Ele vem. Firme-se nisso, irmãos. Paute sua vida nisso. Jesus vai voltar. A segunda promessa para você que ele nos dá no versículo 12. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus tem promessas para você, de galardão para você. Você vai ser recompensado pela sua fidelidade. Obviamente, eu não quero que você tenha uma vida correta dentro da palavra de Deus apenas para receber galardão, não é isso. Mas Deus, sendo rico, misericordioso, Ele vai retribuir. Tem uma passagem que o pastor Fernando sempre cita, eu gosto muito dessa passagem, que ele diz assim, e o nosso Deus é rico, como é que é? Rico em... agora escapou a palavra. Agora escapou, estava com ela na cabeça. É um texto que fala que Deus é rico em nos retribuir. Oi? Não, é um outro texto. Agora, eu estava com ele na cabeça até agora, acabou fugindo. Oi? É um outro texto, esqueci. Desculpa, irmãos, mas às vezes escapa. Mas Deus é rico em nos retribuir. Deus tem galardões para nós, tem recompensas para nós. Deus não vai deixar os seus servos fiéis sem a sua recompensa. E ele fala assim, ele está comigo, o teu galardão já está na mão de Jesus. Ele só está esperando para voltar, para te entregar. Né? O Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de suas necessidades. Relembrei. Às vezes volta, né, irmãos? É isso, sendo rico, né? Segundo a sua riqueza em glória. Se Ele faz isso por nós já hoje, o que Ele não vai fazer por nós amanhã? Então, uma promessa para você. Deus tem um galardão para você. Deus tem uma recompensa pela tua fidelidade. Mantenha-se firme. Por isso que eu falo que Apocalipse nos apresenta o céu não como um destino, mas como uma motivação para o nosso viver caminhando com Deus. E terceiro, você vai ter acesso à árvore da vida. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida. Sabe o que significa isso? Vida eterna. Vida eterna. Tudo isso aqui, irmãos, como nós lemos lá no capítulo 21, já passou. É um novo céu, uma nova terra, é uma nova história, uma nova Jerusalém. Deus já nos fez tudo novo. Não é remendado, não, irmãos. É novo. E nós vamos ter uma vida nova. Não essa aqui que a gente usa o nome, mas a verdadeira, a definitiva. Deus está esperando você lá, para te entregar a vida eterna para você.
Essa é uma promessa que nós vamos ter, acesso à árvore da vida. São 3 promessas que nós precisamos nos firmar para que quando estivermos passando dificuldade, tipo tribulação, quando as coisas estiverem acontecendo, nós temos aonde pautar as nossas vidas, as nossas condutas, sabendo que nós andamos por fé e não por vista. Não é aquilo que vemos, mas para aquilo que cremos. Jesus disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Nós precisamos crer para ver e não ver para querer. E isso são promessas para nós. Firme-se nisso, irmãos. Por isso que eu falo, estude Apocalipse. Nós ficamos 6 meses estudando. Reveja as ministrações. Não cele esse livro na sua vida. Deixa ele aberto. Não tenha medo dele. Quem tem que ter medo é o mundo, não somos nós. Ele foi escrito para você, justamente, não ter medo, mas ser motivado a caminhar com Jesus. Amém? E são 3 pontos que esse final, né, desse livro me mostra. 3 testemunhos para você confiar nesse livro. 3 desafios para você na caminhada dessa vida. E 3 promessas para você se firmar e caminhando. Mas enquanto eu estava lendo e estudando esse capítulo, eu comecei a fazer essa reflexão sobre esses 6 meses que nós estamos caminhando com esse livro. E como se diz, passou um filminho na cabeça. Né? E eu comecei a rever alguns estudos, algumas ministrações, e eu queria fechar o livro com 7 ensinamentos ou 7 lições que eu particularmente aprendi com esse estudo que nós fizemos esses 6 meses, o que Apocalipse me trouxe para mim. E o número 7 não é à toa, já que o número 7 é uma constância no nosso texto de Apocalipse. Então, eu queria fazer uma espécie de uma retrospectiva do que nós vimos até agora, com 7 lições que nós precisamos aprender. Eu sei que talvez você tenha outras na sua cabeça, no seu coração, espero que tenha, mas eu queria deixar 7 lições como retrospectiva de todo o livro, do que nós vimos até aqui. Amém? Não vou demorar muito, porque eu quero só deixar isso para os irmãos, para que a gente possa refletir um pouco mais, pensar um pouco mais do que nós vimos até agora. Primeira lição, capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Diz assim, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Primeira lição que eu aprendo é que a história não é uma sucessão de fatos sem nexo. Tudo caminha para um fim determinado por Deus. Deus determinou o passado, o presente e o futuro. E Ele revela para nós o passado, o presente e o futuro, para mostrar para nós que a história não está na mão de pessoas, mas a tua história, a nossa história, está na mão de Deus. Ele está escrevendo a história. E Ele já tem um fim determinado para você, para cada um de nós. Então, é uma lição que eu aprendo, que eu posso me firmar, que Deus é o Deus da história. Nada acontece sem que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Seja o que for. Seja o que for. Posso não entender, mas isso significa que Deus não está no controle da história. A segunda lição que eu aprendo nessa retrospectiva está no capítulo 4, versículo 1 e 2. Para mim, um dos capítulos mais fascinantes que tem. É a sala do trono. Depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei em espírito, eis armado no céu um trono. E no trono, alguém sentado. Irmãos, não importa o que venha acontecer, Deus está no seu trono. Deus está no domínio, está no controle de todas as coisas. Nada escapa ao seu controle, nem mesmo a história da igreja. Nada. Nada.
Quando Isaías estava desesperado pelo que estava acontecendo em Israel, o primo dele morreu, estava uma confusão, o trono estava sendo disputado por possíveis sucessores. Ele, desesperado, vai até o templo, vai orar a Deus, e a visão que ele teve deu paz ao seu coração, porque ele diz: eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. O trono dos homens pode estar vazio, mas o trono de Deus nunca vai estar. Deus nunca perde o controle. Nós perdemos, mas Deus nunca perde o controle. Satanás tentou sentar no trono de Deus. A consequência, nós já lemos aqui, Lago do Fogo. Todos os inimigos foram derrotados. Então, Deus continua no controle, irmãos. Firme-se nisso. É uma lição que a gente aprende que a gente não pode esquecer. Deus está no controle das coisas. As coisas podem estar aos meus olhos fora do controle, mas nunca estará fora dos olhos de Deus. A terceira lição que eu aprendo nessa retrospectiva está no capítulo 6, versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Irmãos, Deus julgará a todos no seu devido tempo. Ninguém sairá ileso. Deus nunca vai permitir que o pecado não seja punido. Deus espera o arrependimento do homem. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Ele ama tanto o pecador que ele enviou o seu filho. É esse que está nos trazendo as revelações. Mas aquele que recusar a graça de Deus, ele vai sofrer as consequências. Nós também seremos julgados. A diferença é que nós temos um advogado do nosso lado, o nosso advogado de defesa, dizendo assim: olha, a pena já foi paga. Mas se a pessoa não estiver do lado dele, um advogado, dizendo que a pena já foi paga, a coisa vai ser diferente. Então não se preocupe, irmãos, pode ser que a justiça humana tarda, ou até mesmo falha, mas a de Deus nunca. Deus um dia julgará todos. E aqui ele falou: chegou o grande dia da ira deles. Deus julgará esse mundo, irmãos. Pode ter certeza disso. Quarta lição que eu aprendo nessa retrospectiva, capítulo 7, versículo 3. Diz assim: dizendo: não identifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Em meio ao juízo, Deus separará os seus servos. Você estará sob a tutela e a guarda de Deus. Não que nós não vamos passar por dificuldades ou tribulação, não é isso. Mas o cálice da ira de Deus, o castigo de Deus sobre a humanidade não será contra você, será contra a humanidade. Nós que temos o selo de Cristo, não estaremos sob a ira de Deus. Mas aquele que não tem o selo de Deus na nossa fronte, tem então a marca da besta. Não tem outra opção. Não tem essa, não tem marca nenhuma. Tem. Ou uma ou outra. Mas antes que tudo aconteça, Deus vai separar os seus e dizer: esses vocês não tocam. Esses são meus. Eu vou protegê-los. Então, a terceira lição é isso, que Deus vai separar os seus servos e vai tê-los sob a sua guarda e a sua tutela. Quinta lição que eu aprendo com essa retrospectiva. Capítulo 14, versículo 7. Eu acho que para mim esse foi um dos pontos auge, uma das lições mais espetaculares que eu vejo em Apocalipse. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas.
A quinta lição que eu aprendo é que Deus deve ser sempre adorado, independentemente das circunstâncias. Deus é digno de toda adoração. Veja que ele fala, temei a Deus. Ele fala 3 coisas, temei a Deus, dai-lhe glória e adorai. A coisa estava pegando, irmãos, num linguajar bem popular, a coisa estava pegando. As trombetas, as taças que a gente já viu, estavam caindo sobre as pessoas. Mas em meio a todo esse juízo, em meio a tudo isso, o povo de Deus adora a Deus. Desde o capítulo 4, a gente vê intercalado entre os fatos ali relatados, hinos de adoração a Deus. Acho que dá para fazer uma pregação, uma palestra, um estudo só sobre adoração em Apocalipse. Porque Ele é digno de toda adoração. Porque Ele está no controle de todas as coisas. E é interessante que ele fala, aquele que fez o céu, a terra, o mar e todas as fontes de águas. Quer dizer, Ele é o Criador de tudo, Ele que tem, tudo é dele. Ele tem o direito de fazer o que Ele achar melhor. Nós somos fruto da sua criação, nós não somos fruto de um Big Bang, não, irmãos. É por isso que o mundo está confuso. O mundo está no Big Bang, não nós. Como diz o nosso amigo Ricardo Mariotti, nós estamos em Cristo e não em crise. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo, porque Ele é o nosso Criador, e por isso que Ele deve ser adorado, e por isso que Ele tem todo o direito de fazer o que faz. Então, independente das circunstâncias que estiver acontecendo, adore a Deus. O anjo mesmo, quando João se prostrou, talvez naquela emoção dele, naquele momento das revelações, ele se aproxima diante do anjo, e fala, não, eu sou teu conservo. Adora a Deus. Adore a Deus, irmãos. Tem um salmo que diz, no meio dos louvores, Deus habita. Adore a Deus. Sexta lição que eu aprendo. Capítulo 17, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Agora, leia comigo junto, irmãos. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Em todos os que se opuseram ao Cordeiro e à igreja foram derrotados. Me mostra um na história da humanidade que tentou peitar Jesus e conseguiu. Me mostra. Se você conseguir mostrar, é porque eu vou provar para você que você está errado. Porque todos aqueles que se opuseram ao Cordeiro, se opuseram a Cristo e se opuseram à igreja, porque a igreja é o menino dos olhos de Cristo, foram derrotados. Por isso que Paulo nos fala que nós somos mais do que vencedores. Mas vejam, nós vencemos os chamados, eleitos e os fiéis que se acham com Ele. Então esteja do lado dele, irmãos. Que do lado dele eu sei que ele vai ganhar. E você vai ganhar junto. Então não se preocupe, irmãos. O pessoal do lado de fora já está derrotado. Cristo é o vencedor. E a sétima grande lição que eu aprendo, a última, foi que o pastor Fernando nos ministrou hoje pela manhã. Capítulo 21, versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescenta, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo que foi perdido será restaurado. Tudo que foi perdido lá no capítulo 3 de Gênesis, daquilo que Deus tinha como propósito para o homem no capítulo 1 e 2, que foi perdido no 3, tudo isso será restaurado.
não vai ser remendado. É um novo. É um novo céu, uma nova terra. E a palavra aqui novo em grego é a mesma que os apóstolos usam, né? A Bíblia diz para nova aliança, é a mesma. É um novo céu, uma nova terra, algo novo para nós, algo novo para você. Todas as coisas que foram perdidas serão resgatadas e restauradas. E eu acho que vai ser até melhor, viu, irmãos? Acho que o que vai vir por aí vai ser até melhor do que aquele inicial. Acho que Deus falou assim, eu vou recompensá-los com um pouquinho mais, eu vou dar um tchan, né? Um toque especial para recompensar aqueles que foram fiéis, que se mantiveram firmes do meu lado e que creram na minha palavra, porque essa palavra é fiel e verdadeira. Que bom, né, irmãos? Apocalipse não é para ter medo, é para se gente gloriar, para louvar a Deus. É tremendo essas coisas. Fazendo essa recapitulação, fazendo essas repassagens nesses textos e relembrando as ministrações que nós tivemos aqui. Irmãos, o Apocalipse fascina. Que Deus te ajude, irmãos, a entender e enxergar um pouco mais profundamente esse livro, né? E eu queria terminar como João termina o livro. Versículo 21, do capítulo 22. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Deus os abençoe.